Toda semana nós temos um encontro marcado com você sobre reflexões e trajetórias e perfis de vida. E através dessas trajetórias, trocar informações sobre nossas vidas e como podemos melhorar o nosso mundo. Neste momento em especial, em função do calendário das eleições de 2016, a Rádio Câmara pelo 93,9 FM, em conjunto com a TV Câmara, no 10 da NET e no canal 60.3 UHF Digital, realiza o Câmara Livre Especial das eleições 2016, cumprindo o nosso roteiro de todos os candidatos, com tempos iguais para a apresentação dos perfis de seus conteúdos a você, que é eleitor, para melhorar a sua condição, eventualmente, de escolha de voto. Está conosco Osmar Pereira Brito. Ele nasceu em Caetité, no sul da Bahia, na beira do Vale de Jequitinhonha. Ele vai contar um pouco para a gente dessa origem. É bancário, está há 30 anos militando nesse meio e também no Partido da Causa Operária, de onde foi fundador e é participante como candidato a prefeito aqui em Bauru. Obrigado por sua presença aqui conosco no Câmara Livre Especial de eleições 2016. Como você vê a sua origem em relação à tua formação? Se ela trouxe alguma questão de identidade ou de visão de mundo que te ajudou a poder refletir sobre esse momento especial da política, em especial Bauru, Osmar? Sim, eu acho que minha vida sempre foi inserida no mundo de limitações e recursos, né? Desde a minha vivência na Bahia com meus pais, que eram assim bastante totalmente voltados para a lida do campo, né? Depois eles migraram para Aracena, vivendo aquele mundo ali da situação de desestruturação do campo, né? Porque você vê muitos ali meeiros que não têm a posse da terra, que vivem ali na dificuldade de se fixar na terra, porque é sempre contratos temporários, precários, e vivem de forma desajustada no campo. Então eu fui produto dessa situação, inclusive vendo essas circunstâncias colocadas, né, vendo a evolução da limitação que se há no campo, né? Depois migrei para a cidade, vi que na cidade os problemas também são parecidos, porque você vê problemas crônicos, né? Desde a moradia até as demandas por saúde, por redes públicas de escola, pela infraestrutura, né? Então eu acho que isso deu uma alavancagem na minha vida, desde o morador camponês até hoje morador de uma cidade, né? E aí eu acho que na questão mais de definição política, eu acho que dei para a minha vida uma percepção desse mundo e estou tocando ele até hoje, nessa perspectiva de enfrentar os problemas que eu vejo que a maioria da população hoje está acoplado a eles, né? A gente conversa muito na trajetória, aproveitando a questão das eleições, inclusive os candidatos, porque também são trabalhadores que estão percorrendo as suas oportunidades ou dificuldades de vida, e a gente dá um pulo e para nesse recorte na juventude. Que circunstâncias te levaram, em especial, a escolher o sistema bancário à época, saindo da vida de lavrador, junto com a família lá no sul da Bahia, em Dracena, percorrendo esse caminho todo de 30 anos na área bancária? Foi questão de oportunidade? Foi aquilo que tinha disponível diante das circunstâncias e do lugar que você estava à época? Eu acho que foi mais um acidente. Como havia uma saturação no campo e juntamente comigo houve um êxodo rural na época que eu saí do campo e por acidente eu virei bancário, né? Não foi nenhuma escolha, foi toda uma trajetória de mundo que resultou nessa opção involuntária, né? Mas como eu entrei nesse setor, nesse segmento e gostei dele, estou até hoje. Milhões de brasileiros que saíram de condições iguais com suas famílias ou estão em condições iguais por uma série de razões socioeconômicas, hoje têm uma dependência do governo federal em relação aos chamados programas assistenciais. O que você pensa desses programas e da teoria do dar o peixe para ensinar a comer ao invés de pescar, enfim, dentro dessa relação do paternalismo do governo ou da assistência necessária, ainda que por algum período? A gente entende que o assistencialismo ele é uma situação, um desfecho de crise do capitalismo, né?
Não tem como evitar isso. Como o capitalismo ele tem as suas deformações, enquanto não se cria uma rede de empregos formais, bem estruturados, focados na indústria, onde você pode ter empregos de qualidade, porque o Brasil hoje, por exemplo, a gente até fala que tem 9% do seu PIB industrial, é muito pouco. A área de serviços, inclusive o meu setor, bancos, sufocou o setor produtivo, né? Hoje você vê que para ter uma condição de empregabilidade, é indústria. Qualquer município que tem uma matéria-prima, o Estado, a União, tem que fomentar o desenvolvimento industrial. Porque se você ter essa perspectiva, você vai criar as condições de consumo, aquilo que a população precisa no dia a dia, que é o abastecimento dos seus bens daí de consumo, né? Só que a indústria não chega em milhares dos municípios por razões naturais de ocupação de espaço logístico e de mercado. As dificuldades, por exemplo, de Caetité são iguais a inúmeros municípios pequenos paulistas, como no nosso entorno aqui. Nós temos dificuldades, por exemplo, da questão de instalação de ocupação urbana, inclusive por áreas de proteção ambiental, um dos grandes debates deste período eleitoral. Como resolver esse obstáculo? Eu acho que teria que ter por parte da União esse problema de logística. Eu acho que a União tem que tomar a dianteira disso, né? Você pega, por exemplo, o Brasil, que tinha traçados férreos, abandonou esses traçados, teria que não só recuperá-los, mas novos traçados férreos para facilitar essa logística, porque qualquer país que queira ser desenvolvido não pode abandonar a ferrovia como modal de transporte, né? Agora, as questões ambientais dá para resolver, dá para promover o equilíbrio, desenvolvimento e proteção ambiental, até porque hoje, com tecnologia, com a série de instrumentos aí que você tem, você pode produzir, né? E você dá a condição do meio ambiente, mesmo que ele seja minimamente atingido, mas dá o equilíbrio. Porque o jovem Osmar Pereira Brito optou pelo PT naquela circunstância, naquele momento? Era um partido que vivia as efervescências sociais nos grandes centros urbanos, né? Osasco, onde eu estava, tinha uma série de lutas, né? Era um período em que tinha bastante demissões em massa. A gente vivia uma conjuntura política internacional que também refletia no Brasil. A gente via, por exemplo, uma série de empresas fazendo cortes doloridos de trabalhadores, né? Então, naquela efervescência que tinha em São Paulo, na capital onde eu estava, na Grande São Paulo, eu me juntei àquele movimento e por ser a opção que existia, me tornei ali um militante petista da época. O setor bancário, em uma ala que acabou formando uma divergência do PT depois, assim como o setor metalúrgico e outras fragmentações, ele acabou montando dois importantes segmentos do Partido dos Trabalhadores à época. Qual era o segmento que você militava e como você viu ele naquele período ao longo desse tempo de militância em relação àquilo que te seduziu aí para o Partido dos Trabalhadores naquele momento? Na época, eu acho assim, que tinha as militâncias de base, aquelas que queriam as transformações, e por uma situação da própria conjuntura do movimento social, foi criando ali umas burocracias que atropelaram os movimentos, cercearam avanços dos movimentos, né? Então a gente tinha aquela militância de base, achava que, por exemplo, a atuação massiva dos trabalhadores, quanto mais participativa fosse essa inserção, né? E tinha aqueles setores que cerceavam mais, que colocavam ali a decisão de cúpula, né? E a gente colocava, não, que as decisões de cúpula, elas não são acertadas, elas são muito distantes das bases, né? Então foi mais nessa perspectiva que se criou aí a evolução que até reflete hoje, por exemplo. Até a gente coloca que o PT, desde a época que nós fomos expulsos do PT por divergência em 96 até hoje, o PT ele distanciou das bases e ele foi formando um partido muito burocratizado, né? E a gente combatia, até como situação de que os debates que se davam em congressos de trabalhadores, né? Toda a categoria tinha expressivos congressos de trabalhadores para definir ano a ano as suas demandas, como bancários, que nós fazíamos congressos com 10 mil bancários, hoje você faz congressos com 600 mil bancários, é muito limitado. Metalúrgicos também, você tinha congresso metalúrgico que se dava lá nas grandes cidades de formas expressivas, né? Então isso foi assim tolhendo essa dinâmica que a gente quer recuperar. Por quais razões, na sua visão,
são necessários. A gente está falando de fundamentação de relações políticas aqui de militância, mas que obviamente servem para o conceito da nossa cidade, que especialmente é bastante representada significativamente do ponto de vista de serviços, entre os quais, obviamente, sim, o setor bancário, para a gente chegar no Partido da Causa Operária, o PCO, onde você milita. Se você olhar a estratificação, a distribuição desses trabalhadores entre as várias correntes, eles estão em mais de um segmento também. Por que é difícil juntar a esquerda ou aquilo que está à esquerda da esquerda? Eu acho assim, por exemplo, nós, enquanto PCO, na nossa militância, a gente não defende até candidatos, nós defendemos programas, né? Não está em discussão em nenhuma cidade do país o candidato PCO, ou prefeito, vice-prefeito, vereador. O que a gente trabalha são as condições programáticas, um programa de luta, né? Eu acho assim que em cima de um programa de luta, eu acho que não só no evento ou eleição, mas no dia a dia, é possível fazer essa unificação, fazer essa junção de energia, né? Porque quando chega nas eleições, todos ficam naquela euforia, naquela perspectiva de que vai ter ganhos individuais. Nós somos contra ganhos individuais, até porque a gente vive uma conjuntura muito acidental aí na questão que a gente chama de golpe de Estado, na substituição de governo. A gente trabalha pela deposição desse governo, tanto é que um dos motes, o principal mote da nossa campanha é não ao golpe, até porque se teve uma eleição a nível federal com 50 e tantos milhões de votos, a gente entende que não pode ser um Senado com 81 senadores que pode trabalhar a representação popular, né? A gente entende que existem limites no governo Dilma, foi todo um governo que a gente colocou que não podia acolher um Joaquim Levy, que não podia acolher os representantes do grande capital e deixar em segundo plano as demandas populares. Então, nós não temos candidatos, o PCO não tem candidatos, tem um programa de luta. Mas esse programa de luta, do ponto de vista da capacidade dele de capilarização, ele também é uma crítica razoável, ele vive em confronto com a sua capacidade de atrair outros segmentos. Se a luta de vocês é pela democracia, embora com reservas ao lulopetismo, por exemplo, quais são essas dificuldades de chegar nesses outros públicos? Assim, eu acho que com o teste de militância do partido, com a sua experiência, o PCO desenvolveu um programa que cabe todos os segmentos aí mais fragilizados da sociedade. Cabe operários, cabe camponeses, cabe movimento popular, cabe movimento estudantil, né? Então eu acho que assim, eu acho que é por aí, não existe outra perspectiva a não ser essa. Eu acho que esse programa ele está sendo trabalhado, ele tem a dificuldade porque ele não pode ser inserido numa eleição, ele é produto de longos debates, de uma caminhada bastante árdua. Essa questão dos segmentos das minorias, eu fiz esse raciocínio com você em relação às sabatinas, elas têm uma contradição a ser discutida, que eu acho que também é razoável no seu conceito. Se você verificar a base das questões programáticas da sua candidatura, elas atingem, como você mesmo comentou, todos esses segmentos que representam as minorias e que estão, cada qual em algum canto, por uma série de razões. Por que, então, os partidos maiores, que representam, na visão de vocês, a direita, é que conseguem e continuam sendo majoritários? Onde a esquerda está errando? Não, eu acho que assim, há um equívoco, porque a direita ela consegue só com amarrações, engessamentos legais, né? Um exemplo é essa eleição ela está sendo trabalhada para a direita ganhar. A gente tem uma informação de que a maioria dos candidatos de esquerda por aí no Brasil está sendo caçados por pequenos detalhes, né? A ficha suja, por exemplo, liberou até o Russomano em São Paulo, que é um ficha suja, mas está liberado lá para concorrer. Mas a esquerda não está. Inclusive, até as regras da eleição ela é totalmente engessada para que a direita, os movimentos populares não exponham as suas condições de elegibilidade, né? Com certeza, essa eleição vai ser a eleição para dar firmeza, dar coesão para os golpistas. A esquerda, eles vão trabalhar para ficar de fora, é por isso que a gente tem que sair fora do foco das eleições e caminhar para o foco das lutas diretas, né? Respeitada a questão do mote, naturalmente, de não ao golpe, que é uma posição política do partido colocado aqui no ambiente das eleições municipais, que estão sendo disseminadas nesse momento em todo o país.
Que questão central o PCO combate em relação ao governo Dilma, então, considerando que ele defende a democracia e, por tabela, com o resultado das urnas, seria a Dilma, na visão do partido, que teria que estar, nesse momento, no poder até encerrar o processo eleitoral. Vocês têm críticas contundentes em relação a esse modelo de governo, respeitada a questão democrática? O governo atual, o governo Temer? O governo Dilma primeiro. Fazendo uma inversão aí. Não, eu acho assim que o governo Dilma, ele tinha os limites, né? Mas esses limites não poderiam ser atropelados por um golpe de Estado, como a gente classifica. Esses limites teriam que ser trabalhados pelas bases sociais, até porque quem está vindo aí, com a política, como o Temer está trabalhando, a ponte para o futuro, a gente entende que para os trabalhadores será uma ponte para uma tragédia, porque vai confiscar direitos sociais, vai zerar a CLT, vão querer instituir, se não 80 horas de trabalho, mas 60 horas de trabalho, que vai ser um desemprego assim colossal. Eles vão trabalhar, inclusive, a supressão da Previdência Social, que desde 1922 foi difícil para ser construída no país, foi muita luta para construir uma Previdência Social. Então, eles estão querendo, por exemplo, como o capitalismo está em crise, não tem perspectiva de resolver o problema com suas próprias políticas, eles querem fazer os confiscos sociais, né? Aí estão se falando, inclusive, de confiscos de 13º, de férias, de toda a ordem, né? Até os direitos políticos, que na medida que eles precisam de pressionar e impor suas vontades, os direitos individuais também estão sendo aí trabalhados para ser tirados, que a gente viu recentemente aí a lei do terrorismo, por exemplo, de prender militantes sem terra, né? O debate eleitoral tem algumas questões que são usadas como estratégia, naturalmente, do ponto de vista da tentativa de fixação de ideias. A ideia de que um governo tampão pudesse colocar em votação num Congresso bastante heterogêneo 60 horas de jornada de trabalho não parece muito fora da realidade no momento em que se discute o inverso, inclusive? Eu acho que assim, o capitalismo ele não tem mais saída para não ser diferente disso. O capitalismo, na conjuntura mundial, não é só na questão nacional, ele vai sufocar as massas e ele vai querer extrair a mais-valia, a riqueza, da forma mais impiedosa possível, né? Então, eles vão querer impor, é por isso que a gente vê que as eleições, por exemplo, é uma plataforma para colocar essa luta agora para o próximo período, né? Eu acho que agora, havendo aí o desastre no Congresso, dando posse definitiva para o Temer, há uma crise que está se colocando aí, eu acho que haverá uma efervescência social, as massas vão para as ruas, assim como foi em 82, nos períodos seguidos, acho que até mais. Até porque não é possível, por exemplo, você dar para o sistema financeiro, aí, por exemplo, que é o setor mais parasita, que quer mais ainda parasitar, você, quando elabora o orçamento no Congresso ano a ano, você coloca 45% do bolo tributário para as bolsas de valores, para que os bancos façam a rolagem da dívida pública, né? Compra e venda de títulos, que é um processo especulativo, não gera as riquezas, né? Então, esse é o grande problema para a sociedade, é o sistema financeiro, né? A gente tem que colocar isso para a sociedade, porque se o país ele tem um orçamento anual de 3 trilhões de reais, em torno de 1 trilhão vai para bancos, próximo a isso, para até amortizar os juros e tudo mais, né? Juros da dívida. Então, isso é uma tragédia, não pode seguir dessa forma, porque senão a gente vai caminhar para uma ponte sem futuro, né? Eu sei que eu vou fazer uma colocação simplista, mas vou colocá-la pensando no ouvinte comum que está nos ouvindo e você está militando há bastante tempo no meio. Do ponto de vista das relações comuns, se eu devo pagar. Por que a gente não deve pagar a dívida? Eu acho que essa dívida ela não foi feita para socorrer as massas. É uma dívida alheia, as massas não participaram. Inclusive, nós temos aí, por exemplo, a dívida pública. Os bancos, eles foram numa engenharia financeira, não é de agora, dos últimos 50 anos. Desde a ditadura militar, eles foram tomando conta dos impostos e impondo suas vontades, confiscando impostos para fazer os seus impérios, que é hoje um Bradesco, que é um Itaú, que é um Santander. Então isso, por exemplo, é uma dívida que ela não deve ser reconhecida, até porque a gente não defende essa questão capitalista de ter bolsa de valores. Isso aí é mais um cassino, né? As bolsas de valores são cassinos que aqui nos demais países, que servem para os capitalistas ganharem assim,
adaptados aí à parasitagem na sociedade. Quando a gente pergunta, como fez para os candidatos a prefeito e prefeita, a referência sobre a literatura, o seu livro de cabeceira acaba falando da sua própria identidade. Está no roteiro, vamos reforçá-lo. O livro O Capital, Karl Marx. Por que ele é o seu livro? Nós entendemos que a economia ela tem que ser planificada, né? Não dá para você, inclusive aqui em Bauru, uma gestão de 4 anos para prefeito, acho que teria que modificar. Como a gente defende uma Assembleia Nacional Constituinte para modificar esses entes estatais, nós defendemos os planos de planificação da economia, né? Planos quinquenais, até para você dar planejamento na economia, né? E o livro O Capital ele permite fazer um trato na economia de forma planejada e dotar as condições para a sociedade ter, de fato, os bens de consumo, a sua vida bastante preenchida, né? Se você considerar com distorções ou não, essa é a regra do jogo. E, a rigor, o voto livre, individual, na urna, é a força da representação do eleitor de forma isonômica em relação a todos os cidadãos, independentemente, obviamente, de questão política, socioeconômica, quando ele deposita a sua representação lá. Faço esse raciocínio para perguntar como é que fica na tua visão a relação entre o poder legislativo, que é a representação da sociedade através das 17 cadeiras aqui, e a ideia que o PCO defende no seu programa de governo dos conselhos populares. Nós entendemos que o voto ele é manipulado, tanto é que você tem uma Câmara Federal e um Senado de tantos deputados lá, e a maioria foram eleitas pela chamada bancada do boi, da bala e da Bíblia, que é a bancada BBB. Foram manipuladas, compradas assim as condições para que as pessoas induzidas votassem num setor totalmente reacionário, né? Se você pegar a Câmara Federal de 580 deputados, em torno de 400 deputados estão alinhados a essa bancada, a bancada do boi, da bala e da Bíblia, que é extremamente conservadora. Foi o setor que recebeu muito dinheiro internacional, via CIA, via FBI, e ONGs aí, intromissoras, né, que entraram aqui na eleição 2014, e jogaram todo um plano de financeiro para eleger deputados conservadores. E isso, inclusive, resultou na deposição da presidenta Dilma. Então, a gente entende que o voto ele é manipulado, ele não é, de fato, a referência de liberdade do indivíduo manifestar. Essa manipulação, você está falando, ela é ideológica, porque ela é construída a partir desses financiamentos que você explicou, ou do sistema eleitoral em si, ou as duas coisas? Eu acho que é ideológico, e depois reflete no outro sistema. Ideológico porque, assim, o capital, ele quer, por exemplo, nós temos aí na questão, no plano internacional, os capitalistas gastaram trilhões em guerras, na Líbia, no Afeganistão e tudo mais, né? E eles não têm condições de criativos necessários para resolver essa crise que eles criaram. Os americanos, nessas últimas guerras, 10 anos, gastaram 5 trilhões de dólares, 2 PIBs do Brasil. Aí eles vêm nos países periféricos, Brasil, Argentina, Ucrânia e Egito, e querem tirar a diferença dessas situações aí de crise. Então, eles vêm aqui, dá golpe aqui no Paraguai, dá golpe em Honduras, dá golpe no Brasil, nesse golpe que o pessoal chama aqui o golpe brando, mas a gente acha que não vai ser brando pelo desdobramento, né? Há até um temor de que o governo Temer não termine, haja até uma intervenção militar. Eu acho que a população tem que ficar atenta, porque se houver uma intervenção militar, vai ser para fazer o jogo continuado dos interesses do imperialismo. O eleitor é ingênuo? Eu acho que ele é manipulado, ele é trabalhado pelo imediatismo, ele tem que ser trabalhado para pensar a médio e longo prazo, como a gente coloca, né? Porque terminou as eleições, aí você vai ver os prefeitos se ajeitarem, defendendo os interesses dos grupos locais, os vereadores se ajeitarem, né, nas câmaras municipais. A gente vê, o Brasil tem 5.570 câmaras municipais. Eu acho que nenhuma delas defende os interesses populares. Aí que a gente entra com os conselhos populares, né? A gente coloca que a verdadeira representação é aquela que carrega o maior número de populares. A Câmara não tem essa representação. As câmaras são instrumentos, camisa de força, né? E contra os interesses, né, populares. Então, a gente coloca em todo o país hoje a discussão de que
em substituição a essa representação das câmaras legislativas, os conselhos populares, que pode se dar por bairros, por ambiente de moradia, por aproximação, aglomerados ali, e que no seu todo pode criar um conselho popular municipal para poder fazer essa parte legislativa, e não o prefeito dar as diretrizes, mas esse conselho. Se você pegar histórico da realidade de Bauru, colocando no debate de vocês do PCO aqui nas eleições municipais, nos anos 90 nós tivemos um grande movimento de massa com a perda de milhares de postos de trabalho, fruto dos movimentos de privatização, concessão de serviços ou a perda de permissões às áreas federais, estaduais e alguns mecanismos que estavam instalados aqui na cidade. O setor bancário, inclusive dos anos 90, automatizado, ele tem milhares de menos de postos de trabalho do que agora. Como você vê essa situação em relação à vocação da cidade? De que caminho ela deve seguir na visão do Osmar e do PCO, obviamente, para convergir para um outro ponto ao longo do tempo? Na década de 90, a privatização, como se foi feito aí, não devia ser feito. Acho que muitas estatais que tinham ancoragem em Bauru, que era a Rede Ferroviária Federal, a FEPASA, bancos que tinham aqui, por exemplo, locais de processamentos e tudo isso foi extinto, né? E Bauru tinha um privilégio de ter salários equilibrados em cima disso, né? Eu acho que depois se fomentou muito a terceirização, diminuiu a massa de salário de Bauru. Bauru foi muito penalizada pela privatização do governo FHC, né? Inclusive, a gente na época, muita luta foi feita, inclusive, para ser contra isso, né? A gente vê toda uma perda, inclusive, de tecnologia. Nós tínhamos aqui em Bauru a famosa escola da Rede Ferroviária Federal, que formavam profissionais assim excelentes em vários segmentos, né? Então eu acho que isso foi tragedioso, que agora a gente coloca com bastante observância que vai continuar esse processo avançado de privatização, que vai atingir Banco do Brasil em grande escala, o país inteiro, a Caixa Federal, os Correios, né? Inclusive em São Paulo fala-se inclusive de privatizar o metrô. Então os capitalistas querem assim muito, muito para poder novamente dar uma nova fase aí de tragédias na economia. Como você coloca a sua eleição a prefeito nesse cenário? Uma pergunta que eu teria que ter feito na origem, inclusive fiz uma inversão aqui para chegar ao nosso final do Câmara Livre Especial Eleições 2016, porque o PCO e o movimento contra o golpe merece ser ouvido pelo eleitor neste momento da escolha municipal nas eleições de 2016? Porque o trabalhador, o PCO não é um corpo estranho. O PCO é formado de trabalhadores, né? Nós temos aí em várias categorias. O PCO é formado de vários militantes nas universidades, nos movimentos secundaristas, né? O PCO é formado de várias frentes de camponeses, né? Nós estamos atuando nesse setor. Então o PCO ele está com o corpo diluído nas massas, né? E a gente quer crescer em cima disso. Eu acho que não há outra perspectiva de a gente fazer esse trabalho de perspectiva, de trazer as massas para poder fazer o PCO crescer. É a nossa atitude agora, a partir de agora, trabalhar oposições sindicais em vários locais do país, voltar a trabalhar aí a formação dos comitês de luta contra o golpe e tudo mais. Como você vê, em especial, o movimento da questão da tarifa, do ponto de vista estudantil, mas pensando nela aplicada à realidade, que é a regra do jogo hoje, de que ela não é subsidiada pelo poder público municipal e que conceder essa tarifa no transporte coletivo urbano significa custo, tirar de um orçamento que a prefeitura, neste momento, nesta regra, não tem para pagar para as concessionárias. De fato, a prefeitura não vai ter verba para nada. A gente vê que as prefeituras, no geral, estão quebradas, né? Por isso que a gente coloca que sai fora desse foco das eleições da prefeitura, porque não vai ter, se tiver investimentos, será da União. Os PACs vão ser cortados. Quem trabalhou, potencializou emprego em Bauru no último período foi verbas do PAC, né? Então, é assim, a gente vê o transporte como uma questão estatal, né? A matriz de transporte tem que ser estatal. Não dá para você delegar para as empresas privadas, porque é inconsequente você falar assim que vai ter tarifa zero para todos, tarifa acessível até para os trabalhadores, com uma matriz privada. Porque senão você vai ter que pegar dinheiro dos impostos
e transportar para a estrutura de transporte coletivo. A gente entende que tem que ter o transporte coletivo estatal, poderia até permitir, você pega os grandes centros, onde as demandas são maiores, entes privados, mas cooperativas, por exemplo, quem formar uma cooperativa de vans e peroeiros, para poder facilitar, dinamizar esse modal de transporte, a gente até discute, mas a matriz de transporte a gente entende que tem que ser estatal, estatizada. Osmar Pereira Brito, obrigado por seu bate-papo de apresentação do perfil, algumas das suas ideias aqui dos conselhos populares e do movimento contra o golpe no meio do debate sobre as questões locais. Afinal, a gente vive nas cidades e pertencemos ao mesmo tempo à federação, neste Câmara Livre especial das eleições 2016, na rádio e na TV Câmara. Eu agradeço, acho que o espaço é muito oportuno, né, porque a gente tem o maior interessado aqui, os trabalhadores, os movimentos, né? Coisa que vê em outros canais de TV que não dá essa dimensão, dá só para quem tem a estrutura econômica, né? E a gente tem esse privilégio de ser recebido por vocês. Eu agradeço. Muito obrigado. Câmara Livre Especial Eleições 2016, então, encerra neste momento com Osmar Pereira Brito a série com 6 candidatos a prefeito para a sua escolha do eleitor na rádio e na TV Câmara, no 93,9 FM e nos canais 10 da NET e 60.3 UHF digital. Nós seguimos com a nossa programação na cobertura das eleições. Acompanhe no site da Câmara as nossas programações e também nas nossas divulgações aqui na nossa programação pelo bauru.sp.leg.br.